Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui a convite da Audit Lock One, no portal de notícias InfoRental, para a gente conversar sobre carros elétricos. Você é como eu, que ama esse assunto sobre carros, sobre movimento, sobre sustentabilidade. É isso mesmo, eu converso com o André Giannini, ele que é o gerente comercial da Seres Motors aqui no Brasil, que completa esse ano o 5º aniversário. Olha, tem muito assunto, tem muita novidade chegando por aí com relação aos carros elétricos. E você é como eu, curiosa para saber também qual é o diferencial? Será que realmente vale a pena mesmo um investimento a longo prazo? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vem comigo! André, seja muito bem-vindo aqui ao nosso portal de notícias InfoRental. Que bom tê-lo conosco, é um prazer. Eu que agradeço vocês pela oportunidade para que a gente transmita ao público e aos usuários dos carros elétricos essas novidades que são muitas nesse segmento. É verdade. A série já está completando esse ano o 5º aniversário. O que significa esse momento que a Seres vive hoje? Olha, eu diria que nós estamos avançando na questão de marca. O nosso segmento é premium. Nós não concorremos diretamente com a maioria das marcas que estão no Brasil de veículos elétricos, né? Nós nos colocamos um pouco acima, e isso está sendo gratificante. Por quê? Porque o público está percebendo a qualidade dos nossos veículos em termos de acabamento, tecnologia e durabilidade, obviamente. É uma entrega diferenciada, né, André? Mas qual é, além disso, o que diferencia as séries das outras marcas? Eu diria que nós temos mais tecnologia que as outras marcas. Os nossos veículos incorporam o que eu digo a engenharia reversa da construção de um veículo convencional. Nossos veículos nasceram de dentro para fora. É como você criar um veículo a partir de um celular e não o contrário. Os veículos convencionais hoje em dia, nós percebemos que eles foram ganhando tecnologia de fora para dentro. Os nossos veículos nasceram a partir da tecnologia. Então nós temos sistemas de tração, comunicação, todos os sistemas de condução do veículo são todos digitais de última geração. Isso nos diferencia em relação à maioria das marcas de elétricos que estão atualmente no Brasil. Falar de carro elétrico hoje ainda no Brasil, para muitas pessoas é uma realidade distante, né, André? Mas se a gente for colocar no papel o investimento que é realizado a longo prazo, questão da manutenção, questão da autonomia, questão da sustentabilidade, tudo isso compensa, né? Compensa, e compensa muito. Primeiro, a primeira questão é o custo do quilômetro rodado. É muito baixo em comparação a um veículo a combustão. Hoje você roda 300 km com uma carga de R$60 em média, tá? O que significa pelo menos 3 vezes menos do que você usaria para se deslocar com um veículo a combustão. É muita economia, né? Exato. Segundo, a manutenção. Obviamente, um veículo elétrico é composto de suspensão, freio convencionais de qualquer outro tipo de veículo. Porém, um motor elétrico não tem mais do que 6 peças móveis, em comparação ao veículo com motor a combustão, que são mais de 300 peças móveis que sofrem aquecimento. Você tem correias, bicos de injeção, sistema de escapamento, arrefecimento, e nada disso tem no motor elétrico, o que faz com que a manutenção seja muito menor e com muito menos frequência. Então essa conta também tem que ser colocada na ponta do lápis. Terceiro, em relação às isenções que você tem. Alguns estados já não cobram o IPVA. São Paulo tem uma renúncia que cai sobre o valor de IPTU, e você não tem rodízio, né? E a gente percebe que o que atrai muito as pessoas são as questões relacionadas à conservação de meio ambiente, a questão das pessoas estarem mais afeitas a mais tecnologia, conforto e segurança, que um carro elétrico tem sem dúvida em relação a mais do que um veículo a combustão. No caso do carro híbrido e do carro elétrico, né? Você percebe que o híbrido ele tem um período de vida útil curto e realmente a tendência é somente o carro elétrico? Eu diria que a tecnologia híbrida vamos dizer assim, ela uma uma transição, exato. A maioria das pessoas, antes de ir para um 100% elétrico, elas preferem ir para o híbrido. Por quê?
você não tem tanta dependência da infraestrutura de recarga. Hoje nós temos uma infraestrutura de recarga em desenvolvimento, você já consegue viajar com um veículo 100% elétrico, roteirizando a sua viagem, porém com um veículo híbrido você não tem mais a dependência, da infraestrutura de recarga. Está se desenvolvendo a infraestrutura de recarga para o 100% elétrico? Está se desenvolvendo sim, porém, é como você falou, é uma transição entre o combustão e o 100% elétrico, no meio do caminho você tem o híbrido. É um mercado grande, exatamente o mercado que está puxando o 100% elétrico. É interessante, né? A gente estava conversando antes da gravação aqui, e estávamos falando também que é uma mudança de paradigma, ou seja, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança, mas para melhor, né, André? Menos consumo, claro, mas com autonomia, com versatilidade, né? Como é essa nova realidade do carro elétrico? Olha, principalmente em relação ao consumo, nós sabemos que combustível fóssil nós temos muita reserva de combustível fóssil, porém cada vez mais caro, cada vez mais distante, né? E é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia quente, né? E o elétrico veio exatamente não para substituir. Nesse momento é uma opção interessante de mobilidade o veículo elétrico. O que ele tem de vantagem? É um veículo muito mais simpático ao usuário. Ele não faz barulho, não esquenta, não vibra. Você chega perto de um veículo elétrico, não sabe se ele está ligado ou desligado, tanto que ele emite alguns sons para avisar os pedestres que estão próximo que ele está chegando. Então isso faz com que as pessoas, inclusive, diminuam o próprio bit quando estão dirigindo um carro elétrico. As mulheres gostam muito do carro elétrico porque ele é mais dócil, né? Ele é mais suave, né? Então a gente percebe que acoplado a toda essa tecnologia, ao menor custo de quilômetro rodado e principalmente a independência do combustível fóssil, tem todas essas vantagens, vamos dizer assim, intrínsecas do veículo elétrico em relação à combustão. Em ordens práticas, por exemplo, a gente estava falando também sobre um aplicativo que existe, você está em viagem e para você saber onde você pode carregar o veículo, né? Perfeito. Como funciona esse dia a dia com carro elétrico? Hoje você tem quase 10 aplicativos que são coordenados com os aplicativos de trânsito, tipo Waze. Eles vão sinalizar exatamente onde você tem os pontos de recarga. Alguns deles, inclusive, você consegue nutrir com a tua capacidade com o teu alcance, a tua viagem, e o aplicativo vai roteirizar a tua viagem. Vai dizer, olha, daqui a 15 km tem um posto de recarga, é indicado que você recarregue para conseguir cumprir o percurso que você se propôs. Então, acoplado à tecnologia do elétrico e aos limitantes em relação à infraestrutura de recarga, existem esses aplicativos que são como se fosse um mapa de viagem para os veículos elétricos. Facilita a vida, Facilita né? Então, bastante, não deixa ninguém na rua. É isso aí. E o tempo do carregamento mesmo da bateria? Isso é uma outra questão importante de ser discutida, porque o tempo de carregamento sempre está ligado ao quanto você tem de carga remanescente na sua bateria. Exemplo, um veículo, vamos imaginar que o veículo tenha 40 kVA, uma bateria de 40 kVA. Para você carregar 20 kVA num carregador rápido, que despeja, vamos dizer assim, alguma coisa como 100 kVA, você vai demorar minutos, vai demorar 10, 12 minutos. Num carregador lento de 3 kVA, você vai demorar alguma coisa como 40 minutos. Então, o tempo de recarga é proporcional, primeiro, a quanto você ainda tem de bateria. Segundo, ao tipo de carregador que você está utilizando. Para carregar em casa pode ser que você demore 10 horas e no carregador rápido você demore 15 minutos. E o carro ele já vem com um adaptador, é isso? Para poder carregar em casa? Sim. E quais são as adaptações que a pessoa precisa fazer para ela conseguir fazer esse carregamento em casa ou em algum lugar? Além do aplicativo, dessas opções que existem, ela consegue ela mesma carregar, igual você estava falando, que tem que ser na potência de 220 volts, né? Exatamente. Os veículos, os nossos veículos, todos eles vêm com um carregador portátil, de porta-mala, como a gente fala, né? É um carregador pequeno, de 3 kVA, que vai fazer com que você consiga viajar com o seu veículo e durante uma noite você consiga carregá-lo para continuar a viagem. Exemplo, você precisa de um deslocamento de 300 km, você vai esgotar a bateria e para carregar esses 300 km você vai gastar de 10 a 12 horas. Então é uma pernoite você consegue carregar o seu veículo. E obviamente você precisa ter uma tomada 220 com aterramento
para que a carga seja consistente, né? Isso para o carregador de porta-malas. Tem outro tipo de carregador doméstico, que nós chamamos de wallbox, nós disponibilizamos também para os nossos clientes. É um carregador de 10 kVA, que é instalado na residência do cliente, que faz com que ele consiga carregar o carro em 1/3 do tempo do carregador de porta-mala. Então você consegue carregar um veículo 100% entre 5 e 6 horas no máximo. Perfeito. Bom, então muitas vantagens, né? Tem o carro elétrico, além dessa questão do rodízio, para quem mora em São Paulo, né? Isenção, né, do rodízio, a questão da manutenção, a questão do carro ser bem mais silencioso, econômico, né? Ou seja, tem muitas vantagens. A gente pensando no meio ambiente também, nessa questão da sustentabilidade, né? E as opções, os modelos, como que você vê essa evolução, né? A série está trazendo aí o Series 3 agora, que é 100% elétrico, mas existem vários outros modelos também. O Series 3 é um SUV médio. Que é esse aqui, ó, gente. Exatamente. É um carro contemporâneo. É o carro que eu uso no meu dia a dia. É um carro muito apropriado para a cidade, porque ele tem rodas grandes, o diâmetro das rodas ajuda bastante numa cidade que nem São Paulo. Recentemente nós tivemos as enchentes, é um carro que se comporta muito bem em enchente, não dá choque nem nada. A altura é um privilégio e é um carro que tem 163 HPs. Isso é uma entrega muito importante para carro elétrico, ele é bem rápido. Ele tem um pacote de opcionais que eu diria que é o mais completo da categoria, um veículo que vem com bancos de couro, elétrico, com aquecimento, memória, ele tem câmera 360 graus, 3 modos de pilotagem, teto solar full size, porta-mala bem grande, é um carro que tem step. Então a gente percebe que ele é muito apropriado ao uso Brasil, é um carro cidade, estrada, campo, tem boa autonomia e ele tem um custo-benefício muito importante nesse contexto. Ele custa alguma coisa como 10 a 12% mais caro do que o correspondente à combustão. Então esse é o Series 3. Nós temos o Series 5, é um Sportback de alta performance, é esse que está aqui atrás. Esse aqui. É um veículo de 585 HPs, tração 4-wheel drive. Ele tem uma tecnologia, eu vou falar o nome, acho que não tem problema, que é Huawei, né? Todos os sistemas de comunicação, os motores, as telas, os comandos são Huawei, é o que eu estava falando, o carro que nasceu de dentro para fora, uma empresa de tecnologia da informação construindo um automóvel. E esse veículo foi o que originou as séries. Ele tem um design bastante arrojado, ele entrega muita potência e muito prazer na pilotagem. Ele já é considerado um Sportback, é um SUV com uma pegada mais esportiva. Depois do Series 5 nós temos o Series M7. Esse é um SUV categoria Premium, com 3 fileiras de banco, 6 lugares, e a gente costuma dizer que a nossa última fileira de banco não está no porta-malas, está dentro do carro, né? Porque o piso é o mesmo, então você carrega, ele comporta 6 pessoas com o máximo conforto. É um carro com tração integral, 4-wheel drive, é um veículo bastante potente, são 440 cavalos. E esse modelo ainda ele tem o que a gente chama de extensão de autonomia, sistema EVR. Apesar dele ser 100% elétrico, ele tem um gerador interno que serve somente para carregar as baterias. Esse gerador nunca traciona o veículo. O veículo ele vem equipado com um sistema que o próprio motor elétrico, quando você tira o pé, ele passa a atuar como se fosse um alternador e joga a energia de volta para o veículo sem você precisar usar os freios. O próprio motor do veículo age como um freio motor e transforma o que seria energia térmica jogada ao meio ambiente em energia para dentro da bateria. Paralelo a isso, nós temos uma tecnologia no Series 5 e no Series 7 que é o EVR. Ele tem um gerador interno a combustão que serve somente para recarregar as baterias, nunca para propulsionar o veículo. Nunca o veículo ele é movido por esse pequeno motor a combustão. Na verdade não é um motor pequeno, é um motor até que grande, porque ele consegue fazer com que o veículo rode constantemente elétrico, sendo recarregado, as baterias sendo recarregadas por esse gerador, é o sistema EVR. Nós temos isso disponível no Series M7 e no Series M5. E o Series M5 também, o S5 também tem a versão 100% elétrica sem esse sistema EVR. Ou seja, ele não chega a ser um híbrido,
mas a gente costuma dizer que é o único veículo elétrico fabricado que você nunca precisa ligar na tomada, porque ele tem um gerador interno, obviamente esse gerador a combustão. Perfeito. Então, você que está aí, como eu, muito curioso para conhecer um pouco mais do carro, agora podemos fazer então um test drive, André? Vamos para o test drive. Vamos lá? Vamos embora. Nós já começamos aqui o test drive nesse carro Série 7, não é isso, André? Exatamente. O André está aqui nos conduzindo e a gente está nesse espetáculo de carro que tem 6 lugares. Olha esse painel, gente, né, o carro automático, então você vai conhecendo esse novo universo. André, e esse carro foi o carro mais vendido, né, assim que lançou, né? Ele foi um recorde de vendas na China, ele atingiu 90 mil veículos em 45 dias. Né? Tanto que a alta demanda até nos prejudicou um pouco, que nós ficamos um pouco atrasados para receber os carros no Brasil, mas estão chegando. Essa demanda é muito positiva para a gente, porque um carro que faz sucesso mundialmente tem que fazer sucesso no Brasil. Um carro família, né? Ou seja, comporta 6 pessoas, exato, bem confortável, né? E ele é um carro muito ágil e muito seguro, porque rodagem grande, suspensão duplo A na frente, multilink atrás, são 2 motores elétricos, são 440 HPs e mais o sistema EVR, que é a geração de energia por um gerador interno. É um gerador a combustão que nunca propulsiona o veículo. O veículo sempre a condução é elétrica. E é um veículo que entrega muita potência e muita segurança numa estrada. Quer dizer, a gente dá uma acelerada, ó. E eu acelerei só a metade. Aventura. E, gente, é um silêncio, é impressionante, porque você fala assim, não vai andar porque eu não estou escutando nada. Mas é muito interessante, né, André? Esse conforto que tem também. Exato. Tem até a ver hoje em dia nessa situação de São Paulo que a gente se encontra, né? Muito barulho, mas o carro oferece essa calmaria também, né? É muito interessante isso. O cerne da questão é o silêncio, a maciez, o carro não esquenta, não trepida. Você vê, a gente está conversando, né, como se estivesse dentro de uma sala e estamos no meio de uma cidade super barulhenta que é São Paulo. É um carro que tem uma suspensão que se adapta perfeitamente ao nosso terreno. Você vê, nós estamos numa rua relativamente esburacada, não estamos sentindo nada. E tem a opção de ser blindado também, Tem a opção de ser blindado. Esse modelo já tem um projeto pronto, demanda 40 dias de blindagem. Tem um curso, depois a gente pode até passar para vocês. Mas é um veículo que a gente percebe que está sendo muito bem aceito para famílias grandes, que tem crianças, para executivos. Inclusive a gente tem um modelo que tem um banco zero gravity aí no banco traseiro. Ele vai para o meio do veículo, estica as pernas, sobe um apoio de pernas, um encosto de cabeça maior, e a pessoa fica praticamente deitada dentro do carro para fazer uma viagem maior quando de repente não tem voos disponíveis, né? Então a gente está tendo essa sensação do carro ser procurado tanto por famílias quanto por executivos, né? Então é gratificante ter um veículo que se inseriu dentro da categoria dos SUVs premium, né? Seria um super premium por o tanto de sofisticação e conforto que ele oferece. E André, falando desse universo de locação, né, carro por assinatura, que a gente sabe que hoje é uma demanda e é uma demanda crescente, né? Como que vocês têm visionado isso dentro da Séries Motors Brasil? Para os veículos comerciais leves, nós já temos esse projeto de locação das frotas, né? Porque nós sabemos que os operadores de logística e a maioria das transportadoras não imobiliza o capital comprando o veículo e sim locando, tá? Nós temos em projeto estender isso para os veículos de passageiros, via assinatura. Por quê? É aquela questão do público que gosta do veículo, que quer ter o veículo, mas ele quer experimentar antes de comprar. Então a assinatura nesse ponto é muito positiva e é um projeto que a gente tem sim no nosso online. E tem uma previsão? Olha, nos próximos 2-3 meses a gente deve ter alguma novidade nesse sentido. É rápido então, coisa está evoluindo também e tem que alcançar esse público para que você também consiga esse share de mercado. Exatamente, né? Carro na rua vende e a gente precisa colocar e vamos colocar os carros na rua. Já tem alguns rodando em São Paulo, a gente percebe que os carros são muito bem aceitos porque os carros têm um design diferenciado em relação aos nossos concorrentes. E as questões de tecnologia, as questões de segurança são importantes nesse sentido, principalmente para um carro de família, né, que é o caso desse aqui.
A gente tem uma versão mais esportiva, de alta performance, que é o 5. Ele é bem mais rápido, também pega um nicho muito importante para o pessoal mais jovem que quer efetivamente sentir um carro de alta performance. É um carro que acelera 0 a 100 em 3,6 segundos. Né? Esse não fica muito atrás também, ele acelera em 4,6 segundos. Demora um segundo a mais, você percebeu na acelerada que nós demos. E isso não é só um pré-requisito de esportividade, mas é um pré-requisito de segurança. Você está numa estrada, você consegue fazer uma ultrapassagem rápida, você sai de uma situação de emergência com rapidez. Quer dizer, um carro que, apesar de pesar 2.800 quilos, ele tem a agilidade de um carro bem mais leve, pelo excesso de potência que esse veículo entrega. E com relação à segurança, André, airbag, essa questão de freios, como que é esse esquema do carro das séries? Olha, eu vou contar uma passagem para vocês que aconteceu comigo exatamente com esse veículo. Eu estava indo num evento na Castelo Branco, devia estar uns 130 por hora mais ou menos, ultrapassando um caminhão e o guarda-reio desse lado. O caminhão passou numa peça metálica que pegou na minha roda traseira e arrancou um pedaço do pneu. Quer dizer, não foi que o pneu esvaziou, imediatamente ele esvaziou totalmente. E eu não perdi a dirigibilidade do carro, por quê? Porque ele tem um controle de tração que entrou no momento, segurou o carro reto, porque se eu dirijo relativamente bem. Se eu estivesse sem esse sistema de tração, ou ia bater no guarda-reio ou no caminhão. O carro se manteve reto, eu consegui ir para o acostamento com maior segurança. Quer dizer, são quesitos de tecnologia que trabalham muito em relação à segurança dos condutores. Esse carro tem, se não me engano, 12 airbags, ele tem um sistema de frenagem automático, ele tem piloto automático adaptativo, ele consegue fazer curvas, ele consegue seguir o carro da frente. Obviamente a gente depende da configuração das faixas, que no Brasil não tem muito padrão, né? Porque senão o carro ele andaria sozinho como um autopilot convencional, né? E essa questão do piloto, no carro a gente fala piloto automático também? Sim. Existe, igual os outros, já tem carros elétricos também que já tem essa autonomia. Quando que você acha que isso chegaria no Brasil? Olha, na verdade já chegou, já está entre nós. Qual que é o limitante dessa questão? O sistema autopilot convencional, ele se norteia tanto pela malha física, né, quanto pelo sistema Waze, vamos dizer assim, mas ele tem assistência via satélite. O que acontece? Nos Estados Unidos, esse sistema funciona direitinho, por quê? Porque lá você tem o Starlink, por exemplo. Então o carro está o tempo inteiro sendo monitorado via satélite, tem uma série de dispositivos de segurança que fazem com que aquela direção seja semi-autônoma ou autônoma. No Brasil ainda não existe isso. Porém, esse carro ele tem um autopilot que ele se comporta lendo fisicamente o que está em volta. O entorno ele está lendo o tempo inteiro. Ele sabe tudo o que está acontecendo em volta. Se tem um carro do lado, se tem um carro atrás, na frente, ele aciona as câmeras. Tudo para te dar mais segurança de condução. Muito bom, excelente. E para você que está aí agora, vamos curtir então esse test drive, gente, porque eu tô curtindo. Você quer vir para pilotar? Vem aqui. Será, hein? Opa! É muito simples. Gente, se falar isso para uma pessoa que gosta de carro, se eu quero dirigir, e aí, o que eu falo? Vambora, né? Vou acelerar em 4 segundos, 0 a 100. Pode acelerar. Tô brincando. Gente, ali aparece a velocidade. O que é isso? Ele tem um HUD. Hand-Up Display. Você sabe que isso aí, esse Hand-Up Display, ele é para os presidentes dos Estados Unidos? Isso é uma tecnologia que eles têm, tipo o teleprompter da TV. Ah, assim. Tá. Para você ler a pauta sem que as pessoas percebam o que você está lendo. É a mesma tecnologia. Gente, e você programa o que você quer no Hand-Up. Altura, luminosidade. Se você quiser informações a mais, você consegue programar. E é legal porque numa viagem noturna, por exemplo, você desliga o painel inteiro e fica só com o Hand-Up fraquinho, para não desviar a sua atenção. Você vê, não parece um carro desse tamanho, né? Não tem essa sensação. Tem a sensação que é muito seguro. Gente, é uma delícia, muito gostoso mesmo. Parece que você está assim, flutuando. Essa é a sensação que eu tenho. A gente costuma dizer para as pessoas que você não desce desse carro, você desembarca dele. E a dirigibilidade, né? Você vê que tem muito conforto, passa muita segurança, né? Assim, muito legal. Né? Você vê pelo grip do volante, que é largo, a posição dos dedos, ele se achatado embaixo. É tudo muito friendly para o condutor. Sim. E tem também esses ajustes do... Sim, ele ajusta a direção, profundidade, altura. A gente acabou não ajustando, mas... Não, é só uma curiosidade mesmo de jornalista, né? Tá certo. Aqui ele está indicando quanto que ele tem de carga. Quando chega em 25%, ele vai ligar o gerador sozinho.
você nem percebe. Ele mesmo já Ele anda o gera. tempo inteiro a 25% sem nenhuma perda de desempenho. Mas aí é interessante que na primeira parada você já faça essa Sim, se você recarregar, você vai andar só no elétrico, é muito mais econômico. recarga, né? É. Aí nós vamos aqui, gente. André, então quero te agradecer muitíssimo por essa oportunidade aqui, por esse bate-papo tão interessante, as atualizações, né? Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de passar essas informações para o nosso público. Muito bom. E espero estarmos juntos mais vezes. Certamente. Né? Eu que agradeço. E você que está aí conosco, continue aqui no InfoRental, hein? Sempre assuntos interessantes, assuntos importantes para a sua realidade. Até o próximo. Tchau, tchau.